parar, desanimar, desistir e não seguir em frente. Seguir em frente quer dizer lutar, ter coragem e não parar. E muita gente para no primeiro obstáculo. Nós temos que ser valentes e confiar que ninguém vai a Deus e volta de mãos vazias. É difícil chegar perto dele por causa da multidão. E a multidão hoje é os problemas. Às vezes você está meio doente, está meio cansado. Às vezes você tem um movimento como esse, diz, não, vai ter muito barulho, não vai dar certo. Às vezes você está saindo de casa, alguém chega para atrapalhar. Não, fulano, deixa para ir para a igreja outro dia. Eu acabei de chegar e veio aquela conversa mole, a pessoa para de vir buscar. Mas quando a pessoa está determinada e ela sabe que ela está lutando por algo, ela está buscando, ela está construindo algo, ela está construindo a defesa dela, ela diz, eu não posso parar. Quanto mais eu paro, mais adia o trabalho. Você já reparou que você às vezes está trabalhando num serviço, aí vem alguém e começa a conversar com você, você está trabalhando e conversando, de repente você para, aí vai dar atenção àquela pessoa, depois de uma trabalhazinha, vai de novo, o serviço vai mais lento. E aí quando você para de dar atenção, você arrocha no trabalho, não para, o trabalho avança e fica mais próximo de você findar aquele trabalho. É mais ou menos isso, irmãos, que acontece com a gente. A cada culto que a gente vem, a cada oração que a gente participa com os irmãos na igreja, estamos numa construção de algo que está moldando nosso caráter, que está fazendo algo, mas quando isso é tirado, há um atraso, há uma barreira. E por isso nós temos que entender que há uma multidão, há uma multidão de opção que o inimigo pode usar para nos parar, para nos deter. E se nós não tivermos acomodados, não tivermos acostumado com a maneira de viver, mas decidido a lutar, a gente vai para a luta, a gente vai para a guerra, a gente não para, porque a gente quer mais porque Deus tem mais. Então nós temos que sair do conforto, do comodismo e partir. Por isso não podemos parar o que está em andamento, não podemos parar a obra. Se hoje é dia de culto, eu estou lá. Se amanhã tem vigília, eu estou lá. Amanhã que vai ser uma obra acelerada. Por quê? Porque amanhã vai ter todo mundo lá, os obreiros, todo mundo junto, os irmãos, e grande será a glória e a unção de Deus sobre aquele lugar. Então a gente tem que entender que a obra está em andamento, a obra em nós, a obra que Deus está operando em nós, conforme nós entendemos, conforme nós cremos e estamos buscando. E não podemos dar o desfrute ou o luxo, ou sei lá o que a gente pode usar, o privilégio de estar triste ou angustiado a ponto de parar. As tristezas podem vir, as dificuldades, mas a gente tem que estar determinado a lutar. E temos que estar determinado a lutar, igual o soldado ferido, doendo, cansado, ele queria desistir. Como diz a letra da canção. Na letra da canção que Elias Silva canta, ele pediu para matarem ele. E o companheiro disse, eu não posso me decidir, vou pedir o comandante. Se ele decidir, eu faço o serviço. E o comandante disse, lute mais um pouquinho, porque a guerra está se acabando. Lute mais um pouquinho, porque a guerra está se acabando. A palavra diz que quando ele recebe, no louvor na letra, né? Quando ele recebe aquele resultado, aquela palavra do rei, ele se levanta ferido, desembanha a espada e convida os companheiros para guerrear. Ninguém entendeu, quem queria morrer, estava deprimido, cansado, agora recebeu uma palavra de Deus põe a gente de pé, irmãos. A pessoa está derrotada, cansada aparentemente, mas com a palavra ele se levanta. E não se dá mais o luxo de ficar na derrota. Ele se levanta para vencer. Ele não aceita de maneira nenhuma ficar prostrado, sabendo que tem um Deus no céu, um Deus grande, que peleja por cada um de nós. E por isso, nem que seja gritando, a gente vai chegar perto dele. Tenha misericórdia de mim, Senhor da glória. Senhor, tenha misericórdia de mim, clamando e clamando até ser atendido.
Tem pessoas que fazem uma oração: ah, Deus não vai me ouvir, ah, eu não mereço, ó dia, ó sol. Aí começa igual aquela cantiga daquele desenho. Não, o crente vai clamando, 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 e uma hora chega lá. Deus ouve o primeiro, mas ele trabalha pela fé, e a fé, ela é medida por perseverança. É por isso que ele não atendeu o cego de primeira. Ele queria ver até onde o cego suportaria e não desistiria. A palavra diz, versículo 46: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: mas, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Ele fez igual o menino da mandioca, da macaxeira, da abacaxi, sei lá. Não era, missionária? E o menino estava gritando, o cabo mandava calar, ele gritava mais alto: olha a macaxeira. E ficou uma resenha, ficou um meme na internet. Por quê? Porque o povo quer que a gente se cale. Mas é nós que sabemos o que precisamos, irmão. É nós que entendemos a gravidade da situação. É nós que compreendemos como o tempo está. E por isso, essas lutas não se vence na ponta do lápis, não se vence com dinheiro, não se vence com amizade, se vence no grito. É como aquelas muralhas de Jericó. Elas caíram foi no grito da igreja, no glória a Deus. E o cego Jericó, o cego que estava em Jericó, da mesma maneira, ele não ouviu aqueles que desanimam, vem desanimar. Ele não ouviu, porque ele disse: pode calar, ele não vai te ouvir não. E ele não quis nem saber. Ele gritou. Então, irmãos, existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Ele só não pode fazer se a pessoa desistir, se a pessoa parar de crer, parar de orar, parar de buscar a sua presença. Mas no primeiro barco, no primeiro obstáculo, a pessoa se sente ofendido, machucado. Ela acha que sempre vai ser naquela dificuldade, e que Deus não chamou ela para triunfar. Ela vai parar, e aí vai se acostumar a viver naquela vidinha sem graça, naquela vidinha de pedir esmola, ficar passando frio, bem dizer, nessa jeita, sem ter quem o ajude, porque a única pessoa que a ela foi apresentada, ela ignorou. Ela até que deu crédito no começo, mas desistiu. Não se pode fazer isso. Temos que ir atrás, é nós que precisamos. Mateus vai dizer, o Senhor Jesus, em Mateus 11, 28, vinde a mim os que estão cansados. Ele diz: vinde a mim. Não é Jesus que vai, é nós que vem. Ele envia os discípulos para apresentar, e quem quiser entender e crer, vá a Ele. Por isso, quem vai a Ele, de maneira nenhuma Ele vai rejeitar. Mas não quer dizer que porque você saiu para ir, você foi, já foi atendido. Não será rejeitado, mas o processo às vezes é doloroso. Mas pode ter certeza que nós alcançaremos a bênção do nosso Deus, porque Ele prometeu que não rejeitaria ninguém. E quando a Bíblia diz o choro pode durar a noite toda, é porque a gente vai chorar. Em alguns momentos vamos chorar. Em alguns momentos será difícil, mas a palavra diz que no mundo teremos aflição, mas tendo bom ânimo, venceremos, porque o Senhor venceu o mundo. Amém? Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.